pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui trazendo uma pessoa importante para o nosso grande bate-papo. E mais uma vez a gente vai falar de educação hoje. Para falar de educação, hoje eu vou falar sobre Kumon. Você sabe que Kumon é um método exclusivo que incentiva a autonomia dos alunos. E para falar sobre esse método hoje, eu vou falar com a Nadiara Andrei. Tudo bem? Nadiara, o Kumon ele tem matemática, português, inglês e japonês. Sim. O nosso papo hoje vai ser matemática. Então, logo de cara eu pergunto para você assim, por que as pessoas que vão até o Kumon, elas falam assim, meu filho está com dificuldade em matemática. Por que a matemática é a mais buscada pelo Kumon? Olha, a matemática foi o que iniciou o Kumon, né? O professor Toru Kumon, ele fundou primeiro o Kumon de matemática. Ele era professor de matemática e fundou o Kumon de matemática para ajudar o filho dele. Então foi a primeira disciplina que surgiu e ficou mais de 40 anos somente o Kumon de matemática, né? Depois ele acabou vendo que através da metodologia do Kumon ele poderia aplicar o jeito que era dada a disciplina de matemática no Kumon em outras disciplinas. Ele era professor. Isso. Ele definiu esse estudo, ele definiu esse método por causa do filho, né? Que o filho tinha dificuldade. O filho estava com dificuldade na escola, mas ele não conseguia ficar em casa no mesmo horário que o filho para ajudá-lo. E ele era professor do ensino médio, o filho estava no ensino fundamental. Então ele desenvolveu alguma série de atividades que o filho pudesse fazer sozinho. Ele chegava em casa, corrigia, analisava, dava novas atividades para o filho. E assim o filho foi evoluindo e ele começou a aplicar esse método com outras crianças também, né? Mas ele viu que não desenvolvia só a matemática. O filho ficou mais concentrado, mais disciplinado, passou a ter mais independências e até levou isso para outras matérias. Então, apesar da gente falar de matemática hoje aqui, quando a gente fala método Kumon, o que a gente procura desenvolver na matemática também é desenvolvido no inglês, no português e no japonês, que surgiram depois. Mas o Kumon acaba sendo uma referência maior em matemática, por ter sido a primeira disciplina que surgiu e por ter ficado tanto tempo, né, só o Kumon de matemática. Mas hoje desenvolvemos o que a gente desenvolve tanto na matemática e outras. Ainda eu sei que existe, porque eu já ouvi isso de muitos amigos, de muitos pais de alunos, a respeito de aula particular. Tem muita gente que ainda vai até o Kumon achando que o Kumon é um método de aula particular? Sim, algumas pessoas que procuram a unidade, normalmente são pessoas que o filho está passando por alguma dificuldade na escola, mas quando a pessoa chega na unidade, nós fazemos um teste com a criança, apresentamos a metodologia, né? Mas são coisas diferentes. Então, normalmente, quando o pai vai na unidade em busca de ajuda, a gente procura deixar bem claro a diferença entre uma aula particular e o Kumon. Às vezes o aluno está ali precisando de uma nota no final do ano para passar numa prova, é um objetivo muito a curto prazo. Então, tem que ser uma aula particular mesmo, né? Porque no Kumon a gente não vai começar do que ele está vendo na escola, a gente vai ver aonde que ficou a dificuldade dele ali na base e vai tratar aquilo. Então, é um método que trabalha um pouco mais a médio e longo prazo, né? Então, se é uma coisa urgente, a gente indica o professor particular. Agora, se você quer sanar uma dificuldade que está vindo lá de trás, a gente vai trabalhar essa base no Kumon. Mas o Kumon ele não tem uma idade específica, tanto para criança como para adulto. Sim. Né? Então, é assim, uma criança que tem 3 anos de idade, o tipo de estudo, o tipo de método para essa criança de 3 anos de idade é diferente de uma criança de 8 anos que já sabe ler e escrever. Como é que funciona isso na matemática? Quando o aluno chega, seja qualquer idade, 4, 5, 3, 10, 15, 60 anos, eu já vi até pessoas de 89 anos fazendo Kumon de matemática. De matemática. E daí, quando a pessoa chega, primeiro a gente vê qual que é o objetivo do pai ou do próprio aluno. E a gente faz um teste para identificar quais são as capacidades do aluno naquele atual momento. Então, independente da idade, a gente vai traçar uma meta individual. Apesar de nosso material ser único, nós aplicamos ele de forma diferente com cada aluno. Então, cada aluno vai ter uma linha de evolução diferente. E isso não depende da idade, porque nós não nos prendemos à idade, à série escolar. A gente se prende à capacidade do aluno e o que a gente quer desenvolver naquele aluno. Mas a gente pode dizer que quanto mais cedo o aluno entra,
maior é a capacidade dele de aprendizado ou isso não importa muito? A capacidade de aprendizado é de cada um, mas nós lá vamos desenvolver essa capacidade também, independente da idade. Na verdade, não é nem capacidade, é habilidade, né? Isso. Falar em matemática, a gente fala em habilidade. O que a gente pode falar é que os alunos pequenos, principalmente os pré-escolares, eles ainda não têm nenhuma defasagem escolar. Porque às vezes um aluno um pouco mais velho tem alguma defasagem, normalmente ali do ensino fundamental, 1 ou 2. Então, assim, quando o aluno é mais velho, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é aquela lacuna, aquela defasagem. Quando o aluno é mais novo, ele não tem essa lacuna. Então, tudo que a gente fizer ali vai estar desenvolvendo o potencial dele. Então, muitas vezes, a gente não vai se prender à idade dele, só porque ele tem 3 anos ou ele tem 4 anos, ele não é capaz. Ele é capaz, respeitando o ritmo dele, respeitando o tempo dele, a concentração dele, nós vamos evoluindo. Gente, vocês perceberam que a Nadiara, ela tem uma desenvoltura para falar de Kumon, porque a gente conversa muito, a Nadiara é orientadora do Kumon do Urbanova, aqui em São José. E a Giovana, nossa filha, faz Kumon lá com ela. Então a gente sabe que ela tem história já com o Kumon, né, Nádia? Você tem história do seu marido, da sua sogra, sim. De tempos atrás, e eu acho que muita gente tem essas histórias, né? O seu marido fez Kumon desde criança? Sim, nasceu no Kumon. Com 3 anos ele começou a fazer Kumon. E olha que os que vieram depois dele, os sobrinhos, começaram até mais novos, né? Ele concluiu o Kumon de matemática. Depois que ele já estava no ensino fundamental 2, que surgiu o Kumon de língua pátria, que é o Kumon de português, ele concluiu também, né? E quando ele concluiu os Kumons, foi para a faculdade, ainda não tinha nem Kumon de inglês, depois que surgiu. E ele é muito grato ao Kumon, porque o Kumon, ele mesmo deu vários depoimentos já, que o Kumon ajudou muito ele em coisas atuais hoje, porque o que a gente trabalha no Kumon é ensinar o aluno a ser autodidata. Então, nós trabalhamos as capacidades, as habilidades e vamos incentivando o estudo autônomo do aluno, independente. O aluno vai seguindo o ritmo dele, vai evoluindo no material, mas a aula não é expositiva, o aluno estuda por ele mesmo. E dessa forma, ele vai, o que ele quiser estudar na vida e quer aprender a tocar um instrumento, né? Ele sabe que vai exigir disciplina, que vai exigir dedicação, né? E com uma escadinha, ele não vai começar a tocar uma música muito difícil, ele vai começar na música mais fácil e vai subir nessa graduação. Assim é o Kumon. Engraçado, você falou agora de ser grato pelo Kumon. Eu me lembrei que a semana passada nós tivemos numa reunião com um nutrólogo, Dr. Vinícius. Um beijo, Dr. Vinícius. E ele, quando estava folheando a revista, ele viu a sua matéria do Kumon. Legal. E ele comentou com a gente, ele falou, nossa, que recordação que me deu isso. Ele fez Kumon durante 21 anos, amor. O Vinícius, 21 anos ele fez Kumon. Nossa. Então ele disse que ele quando abriu a página e viu aquela matéria e o logo do Kumon, remeteu ele lá na infância. E ele falou que ele é muito grato ao Kumon por tudo que ele aprendeu e por tudo que ele fez na vida dele. Que ajudou ele passar no vestibular. Ajudou, inclusive ele a passar no vestibular de medicina e tudo mais. Mas eu acho que é importante para as pessoas saberem, né, tudo isso. E é assim, o Kumon ele vai estar sempre junto com a gente aqui. Tocou o celular aí. O Kumon vai estar sempre com a gente aqui, a Nadiara e outras orientadoras vão estar aqui com a gente. Eu queria te agradecer pela tua presença, por tudo que você falou, por toda a informação que você trouxe para o nosso telespectador. E, gente, qualquer informação que você precise sobre o método Kumon, eu já falei das outras entrevistas. Procura no seu bairro que você sempre vai encontrar uma unidade do Kumon. Eu costumo brincar com as meninas, é igual padaria. Em cada bairro tem uma ou duas. É verdade. Nádia, um grande beijo, obrigado pela tua presença. Já já eu volto, fica comigo. Fabiano, toca o pau. Buba, vamos nós!